Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é melhor, nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor. O seu amor. Ele
eu queria compartilhar com a igreja um pouco daquilo que Deus tem ministrado em relação ao privilégio do ministério pastoral estar fluindo dentro da igreja. Nós cremos, como igreja, na atuação dos 5 ministérios, e esse sendo um dos 5 ministérios, cada vez mais eu tenho tido a gratidão, o privilégio de poder perceber aquilo que a palavra de Deus traz, e me sinto honrado de me envolver nesse ministério especificamente. E aí eu preparei uma mensagem, até para compartilhar com a igreja e talvez até prestar contas para a igreja, o que a gente pensa, como que Deus tem trabalhado no nosso coração. E o título que eu dei para essa mensagem, ela é O Bom Pastor e as Ovelhas. O Bom Pastor e as Ovelhas. Um dos primeiros textos que me saltou assim aos olhos, já era um texto que eu conhecia, mas me chamou a atenção, um texto onde Jesus, ele usa a figura do pastoreio para expressar algo que mexeu profundamente com ele. Jesus, quando usa a questão, a analogia do pastoreio nesse texto que nós vamos ler, ele está revelando, ele está demonstrando algo que mexeu profundamente com o próprio Senhor Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus nasceu e ele passa a viver, ele passa a conviver no meio das pessoas, ele cresce, tem sua infância, sua adolescência, sua juventude e depois começa, na sua idade adulta, começa o seu ministério, enfim. Jesus, ele observava tudo de uma forma muito intencional, de uma forma muito específica, precisa. Em um determinado momento, Jesus, ele é movido então de um sentimento profundo, de um sentimento muito forte, chamou muito a sua atenção. E nós vemos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. E o texto diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu. Repita, compadeceu. Jesus se compadeceu delas, se compadeceu das multidões, se compadeceu das pessoas, porque elas estavam aflitas, elas estavam exaustas, como ovelhas que não têm um pastor. Jesus, em um determinado momento, estava em meio a muitas pessoas e ele começou a observar intencionalmente como aquelas pessoas estavam. E ele percebeu que aquelas pessoas, aquela multidão, que a humanidade estava debaixo de profundo cansaço, a exaustão. As pessoas viviam aflitas, cheias de medo, cheias de pânico. As pessoas estavam desorientadas, as pessoas estavam desnorteadas, pessoas estavam cansadas, em desespero. E quando Jesus, ele vê essa cena, ele faz essa leitura das pessoas, da humanidade, Jesus, o texto diz, se compadeceu. Quando nós lemos o texto, nós pensamos, Jesus ficou com dó das pessoas. Jesus teve pena das pessoas. Mas, na verdade, a palavra original grega, utilizada, traduzida aqui como compadeceu, ela traz uma ideia da profundeza das suas entranhas, movido pelas entranhas. Então, quando o texto diz que Jesus, ao ver as multidões sofrendo, ele se compadeceu delas, não foi simplesmente Jesus olhou e falou, puxa, que dó, tadinha. Puxa, coitadinha dessa pessoa, que está sofrendo. Não, o texto fala que as suas entranhas, sabe aquele nó, o nó na garganta, o frio na boca do estômago. E Jesus, ele viu as multidões, ele percebeu pessoas aflitas, cansadas, exaustas. E Jesus falou, isso não pode ser assim. Não é justo as pessoas sofrerem dessa forma. Isso não pode ficar desse jeito. Jesus olhando o sofrimento das pessoas, e quando a gente olha a história como uma história passada, tão antiga, de 2000 anos atrás, mas na verdade,
o sentido aqui que quando Jesus vê alguém sofrendo, vê você sofrendo, Ele olha para você, não, eu não quero, isso não é justo, não é assim, não é essa vida que eu quero que você viva. Movido pelas entranhas, compadecido, uma compaixão profunda. E Jesus viu as pessoas vivendo desta forma, e isso então mexeu profundamente com ele. E é interessante que ao ver esse cenário, e ao ser mexido, ao marejar os seus olhos, veio uma imagem à mente de Jesus, expressada no texto. E ele faz essa imagem, ele compartilha essa imagem, essa analogia, essa comparação do que ele estava percebendo ali. E ele compara a dois personagens. E ele escolhe dois personagens. Ovelhas que não têm pastor. Ovelhas e pastor. E quando Jesus faz a escolha desses dois personagens, é muito intencional. É uma escolha muito precisa, muito bem pensada. A figura, o relacionamento de ovelhas e pastor aqui, ela foi pensada por Jesus. Ele olhou, viu as pessoas cansadas, exaustas, aflitas, e ele pensou, são ovelhas. São ovelhas que não têm pastor e por isso estão vivendo desta forma. Então, essa escolha dos personagens, ela tem valor, ela tem uma intencionalidade que vale a pena a gente refletir. Vale a pena a gente pensar. E aí o meu primeiro ponto desta mensagem é refletir um pouquinho a respeito das ovelhas. Das ovelhas. Quando a gente pensa em pastoreio, talvez na nossa cabeça, já formado dentro da igreja, a primeira imagem que vem para nós é de ovelhas. Só que pesquisando um pouquinho, existem muitos tipos de rebanhos. Existem muitos tipos de animais que são pastoreados. Muitos tipos, vários tipos. Dei uma pesquisadinha lá e falei, olha, faça uma relação para mim aí de rebanhos que existem. Por exemplo, rebanho que é muito conhecido nosso, rebanho do gado. Né? Bois, vacas, são um rebanho, um tipo de rebanho. Existem também rebanhos de cabras. Já não são tão comuns para a nossa realidade, mas a gente consegue imaginar. Sabia que existem rebanhos de porcos? Existem também rebanhos de equinos, né, dos cavalos. Outro tipo de rebanhos. Rebanhos de búfalos. Sabia que até rebanho de avestruzes existe? Percebe que existiriam muitos animais que Jesus poderia escolher para fazer a sua referência, a sua analogia. Mas Jesus intencionalmente escolhe um tipo específico de animal, de um rebanho, que são as ovelhas. E por que Jesus escolheu ovelhas, não escolheu bois, não escolheu avestruzes, não escolheu búfalos, não escolheu porcos, ainda bem? Né? Por que Jesus escolheu ovelhas? E tem um porquê. E tem uma razão. Quando começamos a analisar, olhar, perceber, estudar ovelhas, você vai perceber que as ovelhas, elas têm características diferentes de todos esses outros animais que eu citei, que a discernem, que faz diferença do que elas são e do que os outros animais são. Por exemplo, as ovelhas são animais vulneráveis. As ovelhas são animais vulneráveis. Elas são inocentes. Ovelhas são indefesas. Você consegue imaginar, talvez você mesmo não teria muita dificuldade de ao ver um rebanho de ovelhas ali pastando, tranquilinhas, você vai ver que não tem nenhuma correndo que nem louca, todas estão paradinhas. Né? E aí você pega uma maquininha de tosquear, e você não teria muita dificuldade, eu vou chegar perto da ovelhinha ali e vou tirar a lã dela. E sabe o que a ovelha vai fazer? Ela não vai fazer assim. Ela não vai sair correndo. Ela vai ficar paradinha ali. Ela vai olhar para você e ver. E tá bom. Não sei o que fazer.
ela é indefesa, ela é inocente, ela é vulnerável. É uma característica das ovelhas. Elas são assim. Você ia ter a mesma coragem de pular a cerca, entrar num pasto onde tem ali um grupo de bois? Deixa eu chegar pertinho, né? Fazer carinho no boi. O boi vai deixar? Né? É diferente. Né? Se fosse um cavalo, de repente, também não é tão simples assim de se aproximar. Se fosse chegar perto de um avestruz, você ia conseguir chegar perto ou não? Ia sair correndo. Sabe se defender, sabe correr. A ovelhinha, né? Quietinha, vulnerável, inocente, né? Não sei o que fazer, não sei me defender, eu me rendo. As ovelhas são frágeis. Você pode colocar bois, pode colocar cavalos para andar em alguns caminhos, em alguns tipos de terreno, que vão se virar e não vão se machucar. A ovelha, se pisar errado, já quebra a patinha, já tropeça ali, já se machuca. São frágeis. As ovelhas, elas são feitas para viver em grupo. As ovelhas não sabem viver de forma isolada e não foram feitas para viver de forma isolada. Elas são feitas para andar em rebanho, em grupo. As ovelhas, elas são seguidoras. Elas não são independentes. Ovelha não é independente. Ela precisa de uma direção, ela precisa de uma liderança. Outros animais, se você solta eles, larga eles, se viram. Acha o pasto, acha a água, vai e se vira. A ovelha, se você abandonar e largar, ela morre. Ela precisa de uma direção, ela precisa de alguém que a lidere, alguém que a guie, alguém que instrua, alguém que conduza a lugares de alimento, a lugares de água, a lugares onde elas podem descansar. Ovelhas sozinhas, elas se perdem. E elas não sabem o que fazer, ficam perdidas. Existem animais que, se você soltar em algum lugar, eles voltam. Mas a ovelha fica perdida, não sabe como retornar. E da perspectiva espiritual, todo ser humano tem exatamente as mesmas características de uma ovelha. Do ponto de vista espiritual, nós somos vulneráveis sem o pastor. Sem estar debaixo de um pastoreio, o inimigo ele facilmente abate cada pessoa. Nós não fomos feitos para viver de forma isolada. Não fomos feitos para viver sozinhos. Não existimos para viver dessa forma. Espiritualmente, nós precisamos de direção, nós precisamos de alguém que lidere, alguém que nos conduza, alguém que nos mostre aonde existe alimento. Precisamos que, inclusive, pessoas preparem um prato. Diz, isso aqui você come. Isso vai te fazer bem, isso vai te fortalecer. Precisamos ser conduzidos, precisamos ser orientados. Espiritualmente, nós somos frágeis. Se você observar, se você pensar um pouquinho, você vai perceber que, do ponto de vista espiritual, somos exatamente como ovelhas. Não temos as manhas, não temos a velocidade, não temos a capacidade, não temos a força, não temos as habilidades em nós mesmos de nos defender e de nos portar dentro de um ambiente espiritual. Sem pastor, como ovelhas, nós cansamos, ficamos exaustos e vamos experimentar aflição. Por isso Jesus ele escolhe esta figura, esta imagem, essa analogia, comparação, nossa ser humano com ovelhas. E é interessante e também é importante notar que a proposta bíblica não é e nunca foi de que as ovelhas devem ser transformadas em outros animais. Não é proposta bíblica que a ovelha faça uma musculação, né, e fique de repente fortuna, né, e capaz, e daqui a pouco a ovelha, em vez de fazer está fazendo mu. Não é essa a ideia. Não é proposta da ovelha que daqui a pouco ela se torne super ágil e ela agora saia correndo e ela saiba se defender e ela saiba e ela tenha capacidade. Não é proposta bíblica que a ovelha de repente se torne valente, se torne esperta, se torne independente, se torne ágil a ponto de não precisar mais de um pastor.
Essa não é a proposta bíblica. A mensagem da palavra de Deus não é, olha, perceba que você é uma ovelha e você precisa deixar de ser ovelha. Não, essa não é a mensagem bíblica. A mensagem bíblica é, você é uma ovelha e você precisa de um pastor. Entenda, você é uma ovelha. A Bíblia está nos dizendo, precisamos ter consciência, somos ovelhas, e é isso aí. A Bíblia está dizendo que você não precisa ser bom. Você tem um pastor que é bom. A Bíblia está dizendo que você não precisa se preocupar em ser o melhor, o astro, o capacitado, o qualificado, o forte, o bom. Ele está dizendo, se coloque apenas debaixo do pastoreio de Cristo Jesus. Você não vai vencer a sua vitória. Jesus, Ele te dá a vitória dele. Você não vai vencer na sua capacidade. Jesus, Ele é capaz por você. Você não vai saber se defender das intenções das trevas contra a sua vida, porque Jesus já deu vitórias para você sobre toda a intenção maligna. A Bíblia está dizendo, ei, perceba o seguinte, vocês são ovelhas. Só o que você precisa fazer, coloque-se debaixo do pastoreio de Cristo Jesus. Cuidado para não ser uma ovelha que não tem pastor. Porque uma ovelha sem pastoreio, ela se cansa e ela fica aflita, ela entra em pânico, ela se perde, ela é vulnerável, ela se machuca, ela é destruída, o inimigo toca. Você e eu precisamos ser pastoreados, precisamos ser cuidados. Nós não precisamos carregar o peso de que nós temos que saber e aprender a nos virar. Nós só precisamos dizer, Jesus, eu não sei. Jesus, Jesus, faça o que o Senhor quiser. Me leve aonde o Senhor quiser. Jesus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe aonde está o alimento que eu preciso. O Senhor sabe aonde está a água que me refrigera. O Senhor sabe aonde estão os pastos que me alimentam. O Senhor sabe os lugares que me dão descanso. É o Senhor que sabe. Eu não sei, Jesus. Então, Jesus, me leva. Me conduza. Eu só quero ser uma ovelha. Eu não quero ser independente. Por mais que muita gente diz, o mundo diz que você tem que aprender a ser independente, a palavra de Deus diz, não. Aprenda a depender do pastor. Do bom pastor. Nós não fomos feitos para viver isolados. Devemos sim entender que nós somos ovelhas e a nossa segurança, paz, alimento e proteção está em andarmos no pastoreio de Jesus. A Comunhão Cristã Aba, ela pastoreia através de grupos familiares. Desde quando surgimos, há 31 anos atrás, Deus deu uma direção e talvez uma vocação central da igreja. Desde o começo, quem já teve a oportunidade de participar daquela reunião com o Pio, que ele fala um pouquinho da história, de como surgiu a igreja, você vai saber disso, que lá no começo, de quando constituída foi a Comunhão Cristã Aba, Deus colocou o tema pastoral, o tema pastoreio, como centro. Nós, inclusive, dizemos muitas vezes, a aba não tem grupos familiares, a aba é grupos familiares. Porque nós entendemos, debaixo da direção de Deus, que cada pessoa precisa ser pastoreada com qualidade. E não tem como o pastor da igreja, aquele pastor que está ministrando todo domingo aqui, e ele pastorear com qualidade 6.000, 7.000, 8.000 ovelhinhas. E aí Deus deu uma direção, vamos fazer como Jetro aconselhou Moisés? Vamos ter grupos familiares? Porque assim nós temos um casal, temos 2 pessoas, 3 pessoas, que pastoreiam aí um grupo de 15 pessoas, 14 pessoas, 16 pessoas. E aí existe um pastoreio de qualidade, onde se cuida com atenção de cada uma dessas pessoas. Só que é engraçado. No decorrer dos anos a gente vai vendo algumas coisas, algumas situações, e Satanás ele é muito ardil, e ele convence algumas ovelhinhas, que são ovelhinhas, mas dizendo para elas, olha, você não precisa de pastoreio, você pode se virar sozinha. E aí algumas ovelhinhas chegam e, olha, eu não quero mais participar de grupo familiar.
Eu quero ficar sozinha. E aí, com carinho, que eu digo, né? Se de repente é o seu caso. Meu irmão, minha irmã, você é uma ovelha. E a ovelha não foi feita para viver isolada. A ovelha isolada, ela se torna vulnerável. A ovelha sem pastoreio, ela se torna frágil. E nós não queremos que nenhuma pessoa sofra. Porque ovelhas sozinhas, ovelhas sem pastoreio, geram compaixão em Jesus. E geram compaixão em nós. É interessante observar, às vezes, algumas coisas que Satanás faz com a cabeça das pessoas. Às vezes a gente lida com alguns casais, conversa com alguns casais que estão passando por uma turbulência no seu relacionamento matrimonial. E aí eles vêm conversar, e quando vêm conversar, já está, né, aquela bomba já está armada. Aquela situação assim, onde parece que já não tem mais jeito. Já chega com, né, tudo explodido. Tudo assim acabado, aparentemente. Deixa eu só colocar algo para vocês de forma muito clara. Sempre tem solução. Sempre tem solução. Se o casal desejar, se o casal quiser, tem solução. Sempre tem. Jesus é poderoso. Jesus é poderoso para restaurar todo e qualquer relacionamento. Mas às vezes chegam alguns casais e estão com a situação assim bem crítica. E eles dizem, nós vamos divorciar, nós vamos separar. E às vezes a gente pergunta assim, às vezes vem um dos dois, e a gente pergunta, mas por que deixou chegar nessa situação? Por que deixou chegar nesse ponto? Por que não procurou antes ajuda? Por que de repente não conversaram lá com seus apacentadores? Quando começou a ter essa dificuldade. E sabe o que a gente ouve? Né? Às vezes vem a irmã, pastor, meu marido disse que eu não podia falar, não podia expor a situação para o meu líder. Ou vice-versa. Minha esposa não queria que a gente abrisse essa situação lá e tal, a gente ficou com vergonha. Queridos, loucura. Loucura. O pastoreio existe para cuidar, o pastoreio existe para proteger. O pastoreio existe para nos fortalecer. Ovelhas sozinhas, elas não têm a capacidade de resolver os seus problemas. Eu digo isso com muito carinho, com muito amor. Né? Se de repente você está enfrentando uma dificuldade, uma luta, tal, não se envergonhe, você não é o único. Né? Existem outras pessoas que passam por situações e de repente, quando a gente abre, a gente ora, a gente compartilha, vem a solução de Deus. Vem a direção de Deus, vem a cura, vem o perdão, vem a restauração, vem a vitória. Mas às vezes as pessoas têm essa ideia de isolar algumas áreas da sua vida e dizer, essa área aqui não precisa de cuidado, essa área aqui não precisa do pastoreio, essa área aqui eu não vou expor ao pastor. Não, não faça isso. Não faça isso. É o que Satanás quer que você faça, porque quando você fizer isso, se torna vulnerável. Ele consegue entrar, ele consegue judiar, ele consegue machucar. Queridos, quando tentamos viver na nossa força, na nossa capacidade, quando eu acho que eu consigo dar o meu jeito, eu não quero estar num grupo familiar, eu não quero abrir a minha vida. Uma vez, um tempo atrás, uma pessoa me procurou, muito querida. Ela, anos atrás, fez parte aqui da igreja. E conheci ela solteira, depois que se casou, aqui ainda. E depois decidiram sair, ir para uma outra igreja. E ok, foram tomar essa decisão, e tudo bem. E aí, esse irmão me procurou recentemente, depois de talvez uns 20 anos. Ele me procurou e falou, pastor, eu preciso de ajuda. O que você precisa? O que eu posso te ajudar? O pastor, meu casamento está destruído. O casamento está acabando. E eu preciso de ajuda. Não sei se você pode conversar com a minha esposa, não sei se vocês podem ajudar. A gente não faz mais parte aqui da igreja. E eu falei, irmão, a gente sempre vai estar à disposição. Né? Imagina. Mas me conta um pouquinho, quando você saiu daqui, você não foi para uma outra igreja? Eu fui sim, pastor. Falei, mas por que você saiu? Falei, pastor, na verdade, eu não me sentia confortável em grupo familiar. Foi exatamente a razão pela qual ele saiu. Falei, por quê? Porque eu não gosto muito, sou meio tímido, não gosto muito de me abrir e tal. Falei, tá bom.
Mas aí, nessa outra igreja, então, você foi cuidado, foi pastoreado, você tem uma liderança, alguém que tem acompanhado o seu casamento? Não, pastor, não. Mas como assim? Não, é que eu escolhi uma igreja daquelas que, sabe, a gente consegue participar dos cultos, mas ninguém nota muito a gente lá. Então a gente chega, participa do culto, vai embora, ninguém percebe que a gente está ali, ninguém incomoda, ninguém... né? Então eu fico ali. Né? E tem, né? Acho que tem, não sei. Acho que existe esse tipo de ambiente. Eu falei, mas e aí, ninguém então nunca cuidou de vocês como casal? 20 anos vocês estão vivendo aí, vocês dois. Pois é, pastor, é isso aí. Mas e agora? Eu falei, agora não sei se tem jeito. Não é compaixão? Falar, meu irmão, por que você fez isso? Por que você fez isso? Pessoas não são feitas para viver de forma isolada, sem pastoreio, sem cuidado. Então, com todo carinho, mais uma vez, eu digo a você, faça parte de um grupo familiar. Temos mais de 400 grupos familiares aqui na igreja. Né? Braços abertos para cada uma das pessoas, para que você possa ser cuidado, possa ser nutrido. Você que nos assiste, de repente você está longe daqui. Deixa eu te contar algo. Existem grupos familiares online. Sabemos que as pessoas precisam de pastoreio. E às vezes estão longe, e às vezes na sua cidade não tem uma igreja, ou você de repente não se ajusta ali. Nós temos um grupo familiar à sua disposição online. Inclusive, acho que os irmãos conseguem colocar um link para você aí, se você quiser fazer parte. Preencha esse link e nós vamos entrar em contato com você. Temos grupos familiares à distância. Sabia? Em muitos lugares do Brasil e fora do Brasil, nós temos grupos familiares acontecendo. Para pastorear, porque as pessoas precisam de pastoreio, precisam ser cuidadas. Quanto mais rápido aprendemos que nós somos ovelhas, mais rápido aprenderemos o nosso lugar de provisão e de proteção, debaixo do pastoreio de Cristo Jesus. O meu segundo ponto é o outro personagem que Jesus utilizou, o pastor, ou melhor, o bom pastor. Quem é o pastor? Se a ovelha ela é vulnerável, se a ovelha é frágil, se a ovelha ela é indefesa, o pastor ele é aquele que guia a ovelha em segurança, que leva a ovelha ao alimento, que percebe onde está a água fresca, que protege a ovelha dos inimigos. Jesus, ao ver as multidões cansadas e aflitas, como ovelhas sem pastor, ele decide, eu vou ser o bom pastor. Eu serei o bom pastor. Porque eu não quero que as pessoas continuem sofrendo e aflitas. Eu serei o bom pastor. Nós vemos isso lá em João 10:11, quando Jesus mesmo ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O pastor ele conhece as suas ovelhas. Em João 10:14, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. O pastor, ele é aquele que conhece os lugares onde as ovelhas encontrarão alimento que elas necessitam. O pastor conhece as ameaças das ovelhas e sabe proteger as ovelhas de qualquer perigo. O pastor é aquele que sabe tratar das feridas das ovelhas. O pastor sabe levar as ovelhas a lugares de descanso, mesmo quando o perigo as cerca. O pastor é aquele, Jesus, o bom pastor, é aquele que sabe exatamente o que você precisa. Jesus sabe exatamente as áreas da sua vida que precisam ser fortalecidas e nutridas. Jesus sabe consertar, sarar, trazer saúde àquelas áreas que estão machucadas, nas suas emoções, no seu físico. Jesus, ele sabe quais são as áreas emocionais da sua vida que precisam de restauração, cuidado, cura. Jesus, o bom pastor, ele sabe os perigos que ameaçam a sua vida. Só que Jesus, conhecendo essas ameaças, esses perigos, ele te protege e ele te cuida. Ele te guarda. É interessante que, quando nós pensamos em Davi, nós sabemos e conhecemos a história que Davi, ele foi um pastor. Um pastor de ovelhas, pastor das ovelhas do seu pai. E Davi, ele teve essa experiência de cuidar dessas ovelhas e perceber que essas ovelhas elas eram frágeis.
Ele vivenciou com as ovelhinhas do pai dele, e ele sabia que se eles as abandonasse, elas morreriam de fome, elas não saberiam se virar, os inimigos atacariam e destruiriam as ovelhas. Só que Davi, ele pastoreou essas ovelhas de uma forma tão carinhosa, tão diligente, tão intencional, com tanto zelo, que mesmo sendo poucas ovelhas, como seu irmão disse, ele cuidava dessas ovelhas a ponto de dar a própria vida, assim como Jesus. E aí Davi conta dos momentos onde ele inclusive precisou enfrentar leão, onde ele precisou enfrentar um urso que queria abater as ovelhas. Existiam ameaças, existiam inimigos que não tinham a menor chance das ovelhas vencerem. Você consegue imaginar um ringue, uma ovelha e um urso? Quais são as chances? Não tem como. Só se entrar um pastor em cena. Só se o bom pastor entrar em cena. E de repente na minha vida e na sua vida você está num ringue e tem um urso do outro lado. E tem um gigante do outro lado. E você não vai vencer. Sozinho. Mas aí Davi, ele mostra essa diligência, esse zelo, esse cuidado, e ele enfrenta, e ele vence, e ele protege as ovelhas do seu pai. E essa experiência de Davi como pastor, ele pastor, foi tão forte para ele que em um determinado momento ele refletiu e ele falou: se as minhas ovelhas podem viver em paz, tranquilas, mesmo passando em situações difíceis, mesmo passando em lugares onde existem muitas ameaças, mesmo assim as minhas ovelhas estão em paz, estão tranquilas, porque eu estou cuidando delas. Na verdade elas nem estão percebendo as dificuldades do momento, porque eu estou pastoreando essas ovelhas. E aí Davi se dá conta: mas espera aí, se eu sendo humano e sendo falho, eu pastoreio minhas ovelhas e elas vivem em paz, quanto mais eu, tendo o Senhor como meu pastor. E aí Davi escreve esse salmo tão conhecido por nós que eu gostaria de citar para você. Ele refletindo exatamente sobre esse cuidado do pastor. E ele diz, Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Olha, deixa os 6 ainda um pouquinho. Olha o que Davi está dizendo, e olha o que eu e você podemos ter convicção. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, te seguirão todos os dias da sua vida. Quando eu e você estamos debaixo do pastoreio de Cristo Jesus, do bom pastor. Aí não fica bom ser ovelha? Né? Quando sabemos que somos ovelhas e o Senhor é o meu pastor, eu fico em paz. Eu posso viver tranquilo. Porque mesmo que eu ande num ambiente, no vale da sombra da morte, eu não temo, porque o Senhor está comigo. Ele sabe quando eu tenho sede e Ele me leva às águas de refrigério. Ele sabe quando eu estou cansado e Ele me leva a pastos verdejantes, lugares de descanso. Ele sabe quando eu tenho fome e Ele sabe me levar onde tem alimento. O Senhor é o meu e o seu pastor, o bom pastor. Só que é interessante que Jesus, Ele se propõe a ser o pastor e Ele quer proteger as suas ovelhas. E sabe uma das orientações que Ele dá e uma das direções que Ele dá para as ovelhas? Cuidado. Cuidado. Ele chama a atenção que algumas pessoas podem querer se fazer passar por pastores, mas não são.
Jesus chama essa atenção. Veja só, João 10:1. O texto diz assim: em verdade lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Surgem pessoas de repente que se aproximam das ovelhas, mas não querem cuidar das ovelhas. Querem sim extrair delas o que puderem, nem que seja um like. Sim ou não? De repente aparecem aqueles pregadores na sua frente, na sua tela, e se você prestar bem atenção, muitas vezes não são pastores. Falam palavras, ousadas, ou palavras que geram assim um impacto, muitas vezes não bíblicas, mas legal. Vou dar um like. Elas só querem o seu engajamento. Ou outras situações de pessoas que se aproximam de ovelhas e querem muitas vezes tirar algo. Querem tirar emoções, querem ter relacionamentos, querem tirar recursos materiais. Existem pessoas assim, e Jesus fala aí, cuidado, existem pessoas que se aproximam das ovelhas e são ladrões, são assaltantes. Ele continua dizendo lá no versículo 12 de João 10, dizendo assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Queridos, e aí às vezes desse púlpito a gente ouve: ei, cuidado com as mensagens que você tem ouvido. Ei, cuidado com quem tem se aproximado de você. E às vezes é desconfortável, pode ser desconfortável para o pastor, como se parecesse que ele quisesse dominar e exclusividade da atenção das ovelhas. Mas não é isso. É proteção. Porque existem mercenários. E eles não se preocupam, eles não estão se importando com ovelhas. A hora que surgir uma situação, vão abandonar. Então cuidado para você não se colocar debaixo de um pastoreio de alguém que não é pastor e sim é um mercenário. E Jesus chama essa atenção. Como fazemos para nos proteger dessas vozes, dessas pessoas que podem se aproximar dessa forma? Precisamos ter intimidade com o bom pastor. João 10:2 diz assim: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas aquelas que lhe pertencem, vai à frente delas e elas os seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Quando conhecemos a voz do bom pastor, nós sabemos perceber que de repente algumas vozes não são as vozes que coincidem com a mensagem do bom pastor. Mas se não conhecemos a mensagem do bom pastor, a voz do bom pastor, aí nós corremos o risco de sermos influenciados, sermos enganados por ladrões e mercenários. Meu terceiro ponto, para fecharmos, é o seguinte: pastorear é uma prova de amor. Jesus, movido de compaixão, decidiu: eu serei o bom pastor. Jesus, movido de amor, decidiu pastorear a minha e a sua vida. Mas veja esse diálogo entre Jesus e Simão Pedro, que se encontra em João 21, a partir do versículo 15. O texto diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe que de todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Eu não vou entrar na relação desse texto com as 3 vezes que Pedro negou a Jesus. Nós sabemos que existe essa relação. O ponto que eu quero extrair aqui é que Jesus, ele dá uma oportunidade extraordinária a Pedro.
E não só a Pedro, mas também a mim e a você. Não sei se você já olhou por essa perspectiva, mas Jesus, movido de compaixão pelas entranhas, vendo pessoas aflitas e exaustas por não estarem sendo cuidadas, em pânico, perdidas, sem paz e famintas, Jesus decidiu: eu serei o bom pastor das ovelhas. Mas depois, sabendo que ele presencialmente não estaria aqui, e sabendo que existem perigos, ameaças, ladrões, mercenários que querem abater as ovelhas, as suas ovelhas, ele pede uma prova de amor àqueles que o seguem. Jesus disse a Simão: Pedro, você me ama? Então a prova do seu amor poderia ser você pastorear as minhas ovelhas? Jesus diz a mim e a você: você me ama? Eu tenho em grande estima, são para mim de grande valor, cada pessoa, cada indivíduo. E quando eu vejo pessoas sofrendo, aflitas e exaustas, isso me fere, isso dói dentro, isso gera em mim um movimento das minhas entranhas. Você poderia cuidar das minhas ovelhas para mim? Se você me ama, você pode pastorear as minhas ovelhas? Você me ama? Você poderia demonstrar o seu amor por mim, sendo o meu olhar, sendo as minhas mãos, sendo os meus pés, sendo a minha voz para as minhas ovelhas? Pastorear é uma prova de amor. É interessante que, ao mesmo tempo que é uma prova de amor, é um privilégio gigantesco. Porque Jesus pede que nós cumpramos o mesmo papel que Ele decidiu cumprir. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E agora Ele diz: você me ama? Você quer ser um pastor? Você pode ser um pastor? Você poderia fazer isso por mim? Você já pensou que privilégio dizer: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eu te amo. Eu quero cuidar daqueles que você ama. Eu quero ser um instrumento do Senhor de proteção, de cuidado, de orientação para aqueles que você ama. Muitos de repente podem pensar: mas eu não me qualifico para essa função. Eu não sei, eu não tenho capacidade, eu não tenho a qualificação necessária para pastorear pessoas. E que bom que você chega a essa conclusão. E cada um de nós deve chegar a essa conclusão, porque é aí que fica mais lindo. Porque existe algo chamado unção. E quando eu e você nos dispomos a dizer: Jesus, eu te amo, e se uma prova de amor que eu posso dar ao Senhor do meu amor é pastorear ovelhas, eu não sei como, Jesus, mas aí Jesus vem com a sua unção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Pastor, o que é unção? Unção é uma capacidade sobrenatural para realizar um propósito divino. Unção não é a sua capacidade que vai cuidar das pessoas, das ovelhas de Jesus, mas é a capacidade dele que vem sobre a sua vida. Você é um canal do amor dele pela vida das pessoas quando você diz: eis-me aqui. Aprendemos que temos o propósito das nossas vidas é revelar Jesus. E muitas vezes pensamos que isso significa revelar Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. E isso é verdade. Mas você já pensou que nós também podemos revelar Jesus para os nossos irmãos e irmãs em Cristo? Eu e você podemos ser a expressão de Jesus para a vida uns dos outros. Eu quero concluir esse pensamento fazendo um breve resumo e pedir que você reflita e avalie isso. Seja ovelha, não se isole, não fique mais sozinho. Os braços dos grupos familiares estão abertos para você. Venha fazer parte do rebanho onde o bom pastor está. É Ele quem conhece quem você é e do que você precisa. Nos grupos familiares você vai receber alimento, você vai receber proteção, você vai receber direção, você será cuidado, você será cuidada. O seu casamento será cuidado, os seus filhos serão orientados. Haverá um ambiente de conselho espiritual para a sua vida, para os seus negócios, para as suas finanças. Diagnósticos de saúde que de repente você possa estar enfrentando, ali é orado, ali você recebe a saúde, a cura.
vida. Seja ovelha, não se isole. Tenha cuidado com aqueles que surgem do nada, dispostos a dizer o que foi preciso para atrair a atenção da sua alma. Mas o timbre dessas pessoas, o timbre daquilo que eles falam, não é igual à voz do bom pastor. Cuidado. Disponha-se a revelar o seu amor por Jesus, cuidando das ovelhas dele. E permita que essas ovelhas enxerguem Jesus em você. Por último, eu quero dizer aos apacentadores de grupo familiar: pastoreiem, sabendo que as ovelhas são de Jesus e elas verão Jesus em você. Você recebe esse pensamento no seu coração? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor olhou para cada um de nós. E o Senhor viu exatamente aquilo que precisávamos. O Senhor sabia que estávamos perdidos. Por isso cansados e aflitos. Por isso, como já ouvimos hoje, o Senhor disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O nosso descanso está em Ti, Jesus, o nosso pastor. Jesus, obrigado, primeiramente, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Mas, Jesus, nós queremos agora Te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos a expressão do Teu pastoreio para a vida das outras ovelhas. E eu quero, Senhor, dizer, juntamente com aqueles que assim decidem: eis-me aqui, Senhor. Eu quero demonstrar o meu amor pelo Senhor, sendo um canal do Seu amor pelas outras pessoas. Deus, aqueles que estão isolados, que o Teu Santo Espírito toque nas suas vidas. Eu sei que o Senhor e essa igreja não quer vê-los sofrendo. E que as pessoas então se aproximem do cuidado, do rebanho e do pastoreio da igreja. E aqueles que têm crescido, aqueles que têm sido cuidados, que eles possam também perceber que eles podem ser um instrumento do Senhor, não pela sua capacidade, mas que o Senhor quer ungir a cada um para cuidar das suas ovelhas, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado pela honra, muito obrigado pelo privilégio de podermos pastorear por amor a Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Continuem abençoados e abençoando. Aleluia.